Esse é o programa Eclésia e nessa noite estamos falando sobre Estado laico e liberdade religiosa. O padre Wander Maia está aqui comigo, a gente já bateu um papo legal, mas tem muita coisa bacana para a gente entrar ainda nesse programa, nesse assunto. No bloco anterior, o senhor tinha feito uma pergunta interessante, deixado no ar, né? O senhor estava questionando qual a autoridade do Estado para dizer, em outras palavras, para dizer o que as pessoas que moram nesse Estado devem acreditar ou não. Né? Tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo até agora, né? O padre Wander já lembrou que ensinou para a gente que o Estado laico significa que o Estado não professa uma religião oficial. De maneira simples, é isso que significa o Estado laico. Ao não professar uma religião oficial, aqueles que professam as suas crenças têm liberdade para isso, pois não tem que obrigatoriamente seguir uma única expressão religiosa ou de fé ou de crença. Nesse sentido, já está dada a resposta, né, padre Wander? O Estado tem direito, tem alguma... Aonde ele vai buscar esse direito para intervir na fé das pessoas, padre Wander? De maneira alguma. Exatamente essa é a riqueza, Eric. Pelo fato dele ser laico, ele não estar atrelado a nenhuma crença, é que, então é possível que todos convivam em harmonia, embora tenham crenças diferentes, numa atitude de diálogo. O que nunca pode deixar de existir é o respeito. Respeito à liberdade e ao direito do outro, ok? Quando uma determinada crença, ela neutraliza aquilo que significa o direito do outro, é claro que ela é mórbida. Aí ela é mórbida e fatalmente ela deve ser implicada. Agora, a riqueza está nisso, ele é laico, ele não é laicista, não está para proibir, está somente para dizer que possuem a liberdade e mais nada. Só para ficar claro rapidamente, só lembrando, qual a diferença exatamente de um Estado laico e um Estado laicista? O Estado laico não professa uma religião oficial. Infelizmente, o Estado que cai no vício do laicismo, ele quer proibir, ele quer impedir o ser humano na sua dignidade pessoal de ter uma crença própria e de praticá-la. Tá certo. É meu papel aqui, como apresentador do programa, fazer o papel do advogado do curioso. Do curioso. Né? Advogado do curioso, porque o advogado do diabo não queremos, não. O advogado do curioso. Alguém pode estar perguntando assim, olha, tá bom, tá claro, o Estado laico não professa uma religião oficial. Mas a gente vê, por exemplo, na impressão da cédula, a gente vê lá escrito Deus seja louvado, na nota, né, no nosso dinheiro. A gente vê crucifixos, por exemplo, em prédios públicos. É muito comum, inclusive, em lugares que... Claro, claro. Sei lá, que você discute leis, ou até mesmo dentro de plenárias. Enfim, isso a gente vê em prédio público. Que, aliás, é uma discussão muito presente, essa questão do crucifixo. E aí, padre Wander, se o Estado é laico, por que tem isso? Então, Eric, por que temos um crucifixo? Primeiro, porque aí que está a riqueza. Não foi o Estado que colocou lá, ok? Não foi uma canetada que mandou colocar o crucifixo. Vou dar um exemplo muito prático. Vários papas, São João Paulo II, foi o caso mais típico. Francisco também visitou o México. E o México, que ainda, agora em 2016, é um país com população majoritariamente católica. Certo. 82%, algumas estatísticas. Isso aí pode variar 80%, 85%, mas vamos ficar com os 82%. Então nós temos, aí é que está o Estado laico. Nós temos uma Constituição Social de sumária maioria católica. Então num parlamento que de 100 deputados, 80, aí eu não estou fazendo uma correlação, mas não é obrigatória, mas 80 sejam católicos, seria natural que eles pedissem que tivesse um crucifixo, uma menção à crença da maioria daqueles que ali estão, ok? E a liberdade o permite. Bem como se numa atitude de diálogo entre os parlamentares, uma parte dissesse, olha, para não nos constranger, poderíamos fazer então que não tivesse, poderiam chegar num acordo amistoso, exatamente entre eles, que então não colocasse. Eu estou dando só um exemplo. Entendi. Mas não seria uma intervenção do Estado. O Estado não mandou pôr nem pôr. Exatamente isso. E ele nem tem autonomia para isso. Um consenso social da maioria daquelas pessoas... Um consenso social. Levou para que isso acontecesse naturalmente. Pronto, porque o tecido social é aquele. Quer dizer, me desculpem a expressão, mas se eu tenho numa sociedade 90% que
gostam, que consomem um padrão alimentar, nós não poderíamos dizer que é uma agressão aos outros 10 que não, que em todos os restaurantes tivesse no cardápio esse padrão alimentar que 90% gosta. Entendi. Não é isso, Eric? É o tal do consenso social. Está claro isso? Né? É um consenso social. Ruim seria o Estado dizendo, coloquem o crucifixo, ou não coloquem. Agora, o caso do dinheiro, em God We Trust, lá, em Deus Nós Cremos, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma sociedade totalmente fundamentada sobre a crença em Deus. Não vamos colocar aqui na retidão ou não, a retidão ou não em foco. Mas desde o primeiro momento, e sempre, pode perceber que em todos os discursos dos presidentes norte-americanos, sempre você terá escutado a expressão Deus salve a América. Isso aí é por tradição, Eric, e é uma riqueza realmente. Significa passar em cima das outras tradições de menor expressão? Não. Significa dizer que nós temos a liberdade para fazê-lo, é muito pelo contrário. E nós estamos fazendo porque tomamos a liberdade e garantimos a liberdade a vocês de fazerem o mesmo. Ok? O fato, eu vou dar mais um exemplo, porque talvez já possam perguntar. O fato do feriado, os feriados católicos no Brasil. Quem é que forjou, quem é que formou, quem é que compôs a sociedade brasileira em toda a sua tradição e a sua história? Então, suponhamos, numa sociedade que era genuinamente 98% católica, essa sociedade não tinha o direito de, no dia da paixão do Senhor, celebrado pela sua fé, parar para se dedicar única e exclusivamente à oração e à penitência nesse dia? Está claro. Acabou. Tá claro, né? Não é isso, Eric? Verdade. Eram 98%. Não é canetada de Estado. Vai poder ou não vai poder? Nós somos 9,8 de 10, estamos dizendo que nesta sexta-feira nós vamos parar para rezar e fazer penitência. Tranquilo? É consenso social entre nós. Tranquilo. E tem outras questões que poderiam desdobrar em relação a isso? Por exemplo, voltando à questão dos crucifixos, quando essa imagem do crucifixo está presente, por exemplo, num tribunal, também tem as razões humanistas para isso, para lembrar que um inocente foi condenado à morte e era inocente. Ah, não, excelente, excelente, né? Perfeito. Então, também nesse sentido, também não podemos perfeito. Tirar isso da história também, que é importante, que é um símbolo real de toda a humanidade que tem ali o seu papel. Talvez o que alguém poderia, nesse caso, também estar perguntando, algum telespectador, falar, olha, mas é mais comum a gente ver alguém gritando, olha, o Estado é laico, o Estado é laico, quando alguém vai defender, por exemplo, em relação ao aborto, isso é excelente. Vai dizer que não, nós não queremos o aborto, e vai dizer assim, você não pode botar essa questão do aborto, você não pode ser publicamente contra o aborto, porque afinal de contas isso, a religião defende isso e nós estamos no Estado laico, então você não pode adotar essa postura. Mas quer dizer que quando algum católico não aceita o aborto, somente a religião está em pauta nessa discussão, Padre? Aqui, Eric, é uma falácia, é uma mentira. É uma mentira pregoada pelos meios de comunicação e pelo sistema de ensino. Porque o direito da vida não é uma questão religiosa. O direito à vida é uma questão de direito natural. Espera lá. Que esteja no próprio âmago da natureza humana. O direito à vida, para isso aí, é mais do que razoável. Não pertence à religião A, B, C ou D. A defesa em si, a proclamação do direito à vida. O direito à vida está proclamado por si mesmo. Porque eu diria que o direito à vida for extirpado, a vida humana acabou. Percebe? O dia que o direito à vida não for mais tutelado pelo Estado, a vida humana está em xeque. E isso sim, por ser um direito natural, no que tange a natureza das coisas, da realidade, o Estado tem o dever. Por que quando vaza um petroleiro e despeja, sei lá, 1 milhão de litros de petróleo numa determinada bacia, num determinado canal, por que o Estado intervém rapidamente e por que ele traz multas pesadas à empresa a qual pertencia aquele petroleiro? Porque aquela ação lesou a natureza e colocou em xeque, em risco, a sua continuidade. Em relação à natureza, ao mar, aos peixinhos, às algas, à água viva e a tudo que estava lá. Por que não é assim em relação ao ser humano, Eric? Você percebe que há uma mentira, uma falácia aí? Claro. Há uma jogada? Tem interesses mórbidos por trás?
Porque se o petroleiro suja o mar e matou os peixinhos, ele matou a natureza. Mas se uma mãe aborta o seu filho, ela não matou a natureza. Não sei se posso levar por aí, mas está claro, Eric? Não, claro que pode. É muito claro, simples. Acaba muito simples. Acaba sendo um exercício de má fé e parece que é uma desculpa. Desculpa me inflamar, mas eu me inflamo. O senhor está coberto de razão. Eu fico indignado, né? Acaba sendo uma desculpa para querer calar uma opinião contrária. Exatamente isso. Opinião contrária. Porque questão é de ordem natural, não é de ordem religiosa. O senhor está coberto de razão no que acabou de dizer, eu concordo plenamente. Mas vamos supor que a pessoa só esteja defendendo por razões religiosas. No Estado que não professa nenhuma religião oficial... Ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Se a fonte de inspiração da sua defesa é a sua crença, a sua convicção religiosa, ela tem todo o direito, ok? A partir do momento em que a sua ação e a sua atitude não lesa, não usurpa, não agride, não ataca o direito de terceiros de ninguém. E aqui, diga-se, o direito de terceiros começa pela vida indefesa e inocente que está no ventre de sua mãe. Não começa pelo direito da mãe, não. Porque aquela vida indefesa e inocente que ela traz em seu ventre não pertence a ela. Não é sua propriedade. Ela já é autônoma, Eric. Se não houver nenhuma intervenção de maneira a frear o seu desenvolvimento, concorda que ela vai desenvolver-se por si mesma? Claro. Acabou. Acabou. Olha, nesse sentido, será que é correto a gente afirmar, Padre Wander, que quando a gente pensa nesse conceito de Estado laico, ou a laicidade do Estado, está mais vinculada a barrar, vamos dizer assim, os exageros do próprio Estado do que dos indivíduos? Sem dúvida alguma. A laicidade do Estado, eu vou dizer uma outra expressão, Eric, que talvez precisa ser entendida, mas que caiba. É a imparcialidade do Estado. O Estado é imparcial. Se fica mais claro, né? É a imparcialidade do Estado. A laicidade do Estado é para frear a sua tendência em querer impor alguma corrente de pensamento ou alguma tendência ideológica que possa subjacer dentro dos seus quadros, como já aconteceu o mundo afora, ok? Um Estado ateu, ele não é Estado laico. Ele é o Estado mais militante, mais professo do que o Estado mais religioso que você possa imaginar. Por exemplo, como aconteceu em diversos países comunistas. Me desculpa, mas eu já puxo um exemplo. O senhor tem razão. Né? O Estado ateu, ele é o mais militante que existe. Tem que tomar cuidado aqui, mas olha lá, hein? O Estado ateu, ele é mais militante do que qualquer Estado teocrático que possa existir mundo afora. Entenda-se Estado teocrático, quem souber fazer leitura já vai entender o que eu estou falando. O que o senhor está querendo dizer é que mesmo onde, na história está vários exemplos para provar isso, um Estado ateu, militante, marxista, comunista, por exemplo, foi muito mais, como o senhor disse, militante e muito menos parcial, aliás, muito menos imparcial, porque era parcial, né? Muito mais parcial, muito mais intolerante, muito mais dominador, né? Muito mais escravizante do que qualquer Estado aparentemente teocrático na história da humanidade. Vamos lá, já dissemos, os Estados islâmicos. Falamos isso com respeito, hein? Ok? Os Estados islâmicos. Alguém poderia dizer, mas aí não é um Estado ateu, é um Estado... Os Estados teocráticos, já acabei de falar. Nesse sentido, né? Os Estados islâmicos, teocráticos. Entendi, né? Claro. Aí onde sim, onde o Estado professa uma religião, o islamismo. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um Estado islâmico. Se alguém quiser abrir uma igreja na Arábia Saudita, uma igreja cristã, não vai ter essa liberdade. Proibido. Só que não há um Estado tão militante quanto o Estado dito professamente laicista, ateu, Eric. Esse é cruel, hein? Esse é cruel. Não existe um que seja tanto quanto ele. Padre Wander, no Estado laico, como é o caso do Brasil, é proibido, por exemplo, existir escolas que confessionais, vamos dizer assim, que professam determinada religião. É proibido no Estado laico? De maneira alguma. As escolas confessionais são permitidas, ok? Dentro dos parâmetros legais. O que as escolas confessionais não podem fazer é se uma determinada classe, um determinado nível de alunos que lá forem estudar não professarem a mesma fé, devem ser respeitados na sua liberdade e não se propor a doutrinação da confissão a qual pertence aquele colégio, aquela escola.
Até porque isso não dá para impor em nenhuma ocasião, não Tá só claro na educação, isso, né? não é, Eric? É verdade. Em todos os sentidos, ok? Então, se eu tenho um colégio X, de uma crença X, e os alunos, a criança que lá vai estudar não professa essa crença, o único dever do colégio é respeitar a sua liberdade e não professar aquela crença, portanto, não vai propor a sua doutrinação e fará o currículo escolar comum, né, previsto e nada mais do que isso. Então isso pode existir, porque nessa discussão toda, eu acho que isso não sei se está bem claro para toda a população no Brasil, e nem sei se todos os nossos telespectadores pararam para pensar nessa hipótese. Ué, o Estado é laico, não tem uma religião oficial, e como é que fica um colégio, não só o católico, mas falando da nossa fé católica, um colégio católico que quer professar a sua fé? Então, está claro que não é proibido. Olha, que até o final nós vamos ter que deixar isso claro. Essa é a riqueza, o fato de Estado ser laico é que permite que haja essa pluralidade. Portanto, que hajam colégios de determinadas confissões. Ou seja, que dentro do trabalho educativo eles propõem uma via, um caminho. Não estou dizendo se certo ou equivocado, ok? Eu sempre ponho essa ressalva, porque eu não estou nivelando as doutrinas. É só por causa disso daqui. Eu entendi. Né? Não estou dizendo se certo ou equivocado, mas a riqueza está aí. Pelo fato dele ser laico, ele não adota uma única linha condutória, mas ele se abre a múltiplas linhas nesse sentido. Talvez por isso que a gente tenha visto no Brasil um fenômeno recente também, talvez não tão recente assim, mas está bem claro nos últimos anos, do ponto de vista político, muitas pessoas preferem eleger um deputado, por exemplo, que compactua com a tua fé, com a fé do indivíduo. Claro. Né? Já se identifica. Se identifica. Se De novo, identifica, estamos claro. no estado... Que tem valores, Eric. Exato. O medo é a ausência de valores. No fundo é que normalmente uma pessoa que a priori professa uma determinada crença ou aqui fé, a expressão crença é um pouco mais nesse sentido, é abrangente. No fundo ele carrega um nível de valores, uma carga de valores que acaba levando algumas pessoas a se identificarem com aquilo, ok? E por isso vão juntas. O grande receio das pessoas é que haja carência, que haja ausência de valores. E aqui muito cuidado, eu falo para vocês, meus queridos, muito cuidado, porque normalmente a pecha, o rótulo, a tentativa de se mostrar um Estado laico, que não é laico, é laicista, é que ele se manifesta, primeiramente, já num primeiro passo, de uma maneira indiferente aos valores, ok? Aquilo que é o bem, aquilo que é a verdade, sempre cada vez mais indiferente, aí sim, indiferente, e muito pelo contrário, ele começa a militar em torno de algumas ideologias que vão, por assim dizer, se desenvolvendo e assumindo a conduta, vamos dizer, assumindo o seu rumo, assumindo a conduta que ele acaba tendo, Eric. Entendi. Que aquele determinado Estado acaba tendo. O nosso Brasil que eu diga. É nosso verdade. Brasil que eu diga. São assuntos que estão interligados, né? Tudo que a gente está dizendo que estão interligados. Olha, eu vou cuidar para não entrar nisso, mas nosso Brasil que eu diga. É verdade. A gente vai para mais um intervalo. Na sequência, a gente já está chegando no último bloco do programa. Eu tinha até anunciado no bloco anterior que o senhor iria comentar nesse bloco, não deu tempo, fica aqui para o último ainda. Queria que o senhor explicasse a situação do Vaticano, né? Como que funciona. Dá tempo do senhor explicar isso no próximo bloco, porque o Vaticano é um país, é um Estado, como isso foi criado, sempre foi assim, como é que funcionou, teve que, em determinada época da história, separar do governo italiano, como é que isso tudo funcionou? O senhor explica para a gente no próximo bloco Explico isso? sim, já dou aqui uma deixa, hein? Posso? Pois não? Pensa aí no intervalo. O Brasil é um país laico ou laicista, na maneira como ele se comporta hoje? Só para você pensar. Fica aí a provocação. Vamos para o intervalo, já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite.